és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e nesse momento nós nos reunimos para conversar um pouquinho sobre os aspectos morais da imortalidade da alma. Eu agradeço o convite, o carinho dos amigos para conversar sobre esse tema tão importante e tão pouco entendido por nós do movimento espírita, que temos a obra de Allan Kardec em mãos. Nós vamos conversar sobre o aspecto mais importante do ensino de Jesus, como a gente vai ver no texto que a gente vai mostrar para vocês, e por consequência o aspecto mais importante da doutrina espírita também, porque se a gente parar para pensar, só existe a reencarnação porque o espírito é imortal. Se o espírito não sobrevivesse à morte do corpo, nós não teríamos nada nem ninguém para reencarnar. Da mesma forma, a reencarnação, da mesma forma, o componente mediúnico só pode acontecer porque a alma é imortal e sobrevive à morte do corpo, senão nós não teríamos nada, nem ninguém para se comunicar através dos médiuns. Então veja que a reencarnação e a comunicação mediúnica derivam da imortalidade da alma. E a gente poderia abordar a imortalidade da alma sobre vários aspectos. Poderíamos abordá-la do ponto de vista científico, usando o livro dos médiuns como referência, quando Kardec vai discutir e vai rebater todos os sistemas que tentaram desmentir a imortalidade da alma e a comunicabilidade entre os planos, né? Vários sistemas foram criados para tentar explicar aqueles fenômenos e até para desmentir os fenômenos. E Kardec rebate um por um de forma majestática. Poderíamos discutir do ponto de vista filosófico também, e aí o objetivo seria outro. O objetivo seria provar para os amigos que assistem a nossa palestra, nosso bate-papo, que a alma é imortal. E aí nós usaríamos o Livro dos Espíritos, essa obra fundamental da doutrina espírita, que filosoficamente vai nos ajudar a entender a imortalidade da alma. Poderíamos discutir esse aspecto também, ou esse tema também, sobre o aspecto da justiça divina, e aí nós usaríamos o livro Céu e Inferno, que você sabe, eu também sem ter exatamente esse subtítulo, né? A justiça divina segundo o Espiritismo, mas nós vamos usar como referência, já que o aspecto estudado por nós, ou discutido por nós, é o aspecto moral, nós vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no seu segundo capítulo, que está em destaque, Kardec chamando de O Meu Reino Não É Desse Mundo. Ele tem 3 subtítulos de Kardec e um quarto dos Espíritos, né? E a gente às vezes não para pensar, não para analisar, que a sequência de subtítulos que vocês estão vendo aqui. Eu vou até melhorar um pouquinho, eu vou chamar no zoom aqui, tirar essa página do lado para a gente poder enxergar melhor. Essa sequência de subtítulos aqui, ela nos traz uma construção de conhecimento, né? Tem um motivo para que a vida futura seja o primeiro subtítulo, tem um motivo para que a realeza de Jesus seja o segundo, tem um motivo para que o ponto de vista seja o terceiro. Aqui, como em todos os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai comentar trechos do chamado Novo Testamento, muitos vão chamar de os Evangelhos, enfim. Ele vai discutir aqui o texto de João, no capítulo 18, nos versículos 33, 36 e 37, nós vamos precisar só do primeiro parágrafo, onde o evangelista nos explica o seguinte: Jesus, Pilatos tendo feito Jesus voltar ao palácio,
e feito vir Jesus à sua presença, pergunta a Jesus: és o rei dos judeus? E Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, minha gente, meu povo, meus homens, meus amigos, meus soldados, enfim, haveriam combatido, brigado, lutado, matado para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é daqui. Esse é o trecho que nós vamos precisar na noite de hoje. Eu vou pedir permissão para os amigos que nos assistem para fazer uma dinâmica um pouco diferente e começarmos a analisar trechos desse texto. Quando Jesus responde: o meu reino não é desse mundo, que é o trecho que está destacado nesse momento, ele está deixando claro que existe um outro mundo onde esse reino se faz. Então a existência daquilo que nós costumamos chamar de plano espiritual, que Kardec vai chamar de mundo espírita ou mundo normal primitivo, dependendo de onde você vai abordar em um livro dos espíritos, está comprovado, porque se o reino dele não é desse mundo, é porque existe um outro mundo, um outro plano, uma outra dimensão, uma outra realidade onde esse reino se faz. Então ficou muito tranquilo de entendermos que existe o chamado plano espiritual. Só para lembrar, Allan Kardec vai chamá-lo de mundo espírita. Não é o mundo dos espíritas, é mundo dos espíritos, ok? E quando Jesus diz também nessa frase, o meu reino não é desse mundo, ele está dizendo que ele tem um reino. Então, o segundo subtítulo, que você vai se lembrar lá em cima, né, a realeza de Jesus está comprovada. Ou seja, Jesus é rei? Mas o reino dele não é daqui. Então, a realeza de Jesus, que é o segundo trecho, eu vou mostrar para vocês, inclusive, aqui, ó, segundo subtítulo, a realeza de Jesus, fica comprovada. Jesus é rei, mas o reino dele não é daqui. E aí a gente precisa entender alguns movimentos, vamos dizer assim, né? O que Allan Kardec vai dizer nesse texto chamado A Realeza de Jesus? Que embora Jesus não tenha exercido o poder temporal, ou seja, ele nunca sentou num trono e deu ordem para ninguém, embora Jesus não tenha sido eleito governador de nada, não tenha herdado o poder dos seus pais, e o fato dele não ser eleito, vamos entender bem, nem eleito por aclamação, nem eleito por maioria de votos, nem eleito por unanimidade, enfim, Jesus não foi eleito. Ele pode ser considerado rei pela majestade ou pela pujança da sua missão. E que na época, aliás, em todas as épocas, houve pessoas que se destacaram em determinadas áreas e foram chamados de rei dos poetas, rei dos escultores, rei dos pintores. E toda vez que eu comento esse texto aqui, eu me lembro de um exemplo muito clássico que nós temos aqui no Brasil, cujo nome de nascimento é Edson Arantes do Nascimento, você o conhece como Pelé. Pelé é tido como rei do futebol, embora não tenha havido uma eleição para isso. E eu acredito até, gente, que se houver uma eleição para isso, Pelé talvez não ganhe, e eu vou explicar o porquê. As pessoas que têm facilidade para lidar com a internet, entrar num site, por exemplo, site da FIFA, site da UEFA, né, União Europeia de Futebol, as pessoas que têm facilidade para pegar um smartphone, abrir um link, um tablet, um computador, não viram Pelé jogar. Quem tem facilidade para lidar com um smartphone, um tablet, um computador, abrir um link, votar, confirmar voto, etc, etc, tá vendo quem jogar? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic, Lewandowski, enfim, tenho a impressão que Pelé não ganharia essa eleição. Veja, não viram nem Maradona jogar, essa geração que vai votar. Não viram Zico jogar. Então eu tenho a impressão que Pelé não ganharia essa eleição. E aqueles que viram Pelé jogar, a grande maioria já tem uma idade e não vai saber lidar com tecnologia de forma tão fácil assim. Então olha que interessante. Mesmo não ganhando uma eleição direta, Pelé pode ser considerado o rei do futebol. Isso para a gente entender que a pujança da missão faz de alguns reis sem a necessidade de um poder temporal. É o que Kardec vai discutir nesse subtítulo sobre a realeza de Jesus. Então, quando Jesus diz que meu reino não é desse mundo, o que ele está dizendo? Eu vou destacar de novo aqui o texto. Ele está dizendo que ele tem um reino, então aqui tem no mínimo duas informações. Ele tem um reino e não é aqui.
Aí ele continua dizendo assim: se o meu reino fosse deste mundo, veja, esse mundo que nós vivemos aqui, minha gente, meu povo, meus homens, meus amigos, meus soldados, enfim, haveriam combatido, brigado, lutado para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Então ele caracteriza nitidamente o reino daqui como o reino do poder conquistado à base da violência, à base da injustiça. Veja, o reino dele não pode ser esse mesmo. O reino dele não pode ser pautado em violência, em injustiça, e é o que nós vemos aqui. O mais poderoso acaba sempre manipulando a situação para se manter no poder, e aí a gente vai pensar no poder temporal, que é o poder de comandar pessoas, mentes, no poder financeiro, enfim, quem está no poder sempre dá um jeito de se manter no poder, e é esse o reino que nós temos 2 anos depois da vinda de Jesus aqui. Portanto, o reino dele ainda não é daqui. E fica claro isso para a gente. Então agora eu vou convidar vocês a entrarmos no texto de Allan Kardec especificamente, no primeiro subtítulo que Allan Kardec chamou de A Vida Futura. Eu já vou destacar o que eu vou comentar com vocês aqui e já vou trazer o texto para a tela. Veja que o começo do texto, Allan Kardec vai dizer assim: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, e aqui tem um detalhe importante, que talvez os amigos não tenham entendido. O que Kardec está chamando de vida futura, você e eu chamamos de a imortalidade da alma. É a mesma coisa. O que é vida futura? É a continuação da vida após a morte do corpo. Então veja que a vida futura é para nós, que nem sempre usamos, infelizmente, e não entendemos, infelizmente, os termos de Allan Kardec. O que ele chama de vida futura, nós chamamos de imortalidade da alma. Entendido isso, voltamos para o estudo. Por essas palavras, Jesus refere-se claramente à imortalidade da alma ou vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Ou seja, com o tempo, a gente vai ter que aprender a pensar como espírito imortal. E nós vamos claramente chegar à conclusão, no final desse nosso bate-papo, que isso ainda não aconteceu. A gente sabe que é imortal, mas não vive como espíritos imortais. Depois a gente vai entender isso. Destacando o outro trecho, Kardec nos diz assim, vou trazer para a tela, para os amigos lerem mais fácil. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, ou seja, Jesus não falava para corpos que vão morrer e personalidades que serão esquecidas. Jesus falava para espíritos imortais. Gente, o teu corpo vai morrer. Teu nome talvez seja esquecido, como a esmagadora maioria daqueles que encarnaram na Terra estão esquecidos. A gente lembra nomes pouquíssimos. Se você contar, talvez nós lembremos algumas centenas de nomes na história desse planeta. Mas o espírito ou a alma é imortal. E Jesus não falava para corpos que vão morrer, nem para personalidades que vão ser esquecidas com o tempo. Jesus falava para espíritos imortais. E ele prossegue. Vou destacar o texto. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele falava apenas da vida presente, ou seja, dessa encarnação, não os compreendem ou os acham pueris. O que ele está dizendo? Sem a vida futura ou sem a imortalidade da alma, a pregação de Jesus perde o sentido. Como entender as bem-aventuranças sem a imortalidade da alma? Como entender bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem sem a imortalidade da alma? Como entender bem-aventurados os pobres de espírito, que Kardec vai caracterizá-los como sendo os humildes, sem a imortalidade da alma, num mundo 2000 anos após a vinda de Jesus, aonde o pobre de espírito ou o humilde continua perdendo todas as batalhas materiais, e os arrogantes, os ambiciosos continuam vencendo. Sem a imortalidade da alma, bem-aventurados os pobres de espírito, não tem sentido. Então veja que as máximas do Cristo só têm sentido
se você pensar como um espírito imortal. E acho que essas duas bem-aventuranças, que Allan Kardec comenta, as duas, em O Evangelho segundo o Espiritismo, deixam isso muito claro para a gente. Atentem para a continuação do texto agora. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, invertendo aqui para ficar maior, pelo que, ou razão pela qual, foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Então veja que, se a imortalidade da alma é o eixo do ensino do Cristo, e aqui nós precisamos nos lembrar o que é o eixo, né? Um ponto central ao redor do qual uma estrutura gira. Então, se o ensino do Cristo gira ao redor da imortalidade da alma ou vida futura, o ensino espírita também tem que fazer o mesmo caminho. Sabe por quê? Porque se o eixo do ensino do Cristo for a imortalidade da alma e o eixo do ensino espírita for, por exemplo, a reencarnação, as duas revelações não estão falando a mesma língua. Se o eixo do ensino do Cristo é a imortalidade da alma e o eixo da doutrina espírita fosse a mediunidade, nós não estaríamos falando a mesma língua. Então atentem para esse detalhe, gente. Para que a segunda e a terceira revelação possam falar a mesma língua, eles têm que ter o mesmo eixo. Esse eixo é a imortalidade da alma. E lembre-se do que eu comentei no começo. Só existe a reencarnação. Por quê? A alma é imortal. Sem a imortalidade da alma não teria nada nem ninguém para reencarnar. Só existe a comunicabilidade, se você acreditar. Ou só faz sentido para você a comunicabilidade se você acredita na imortalidade da alma. Porque se a alma não fosse imortal, não haveria nada para se comunicar. E às vezes a gente não para pensar nisso. Então, entendam a importância do conhecimento e do entendimento da imortalidade. Antes de começarmos a pensar em reencarnação, antes de começarmos a pensar em mediunidade, antes de começarmos a pensar em pluralidade dos mundos habitados, nós precisamos entender profundamente a chamada imortalidade da alma. E vai ficar fácil de entender como que a gente sabe que é imortal, mas não entendeu bem o que a doutrina espírita vem confirmar do ensino do Cristo e dar um passo à frente. Porque a próxima revelação tem que ser sempre mais ampla do que a anterior. Senão não haveria motivo para haver revelações. Agora, nós vamos começar a conversar exatamente sobre o que eu preciso que vocês entendam. Nós vamos passar para o terceiro subtítulo que Allan Kardec chamou de o ponto de vista. Só para você entender. Se você quiser mudar o termo ponto de vista por um mais moderno, pense no termo paradigma. O que Allan Kardec vai nos ensinar? Que existem dois pontos de vista, ou dois paradigmas, através dos quais nós enfrentamos, nós encaramos a vida física, essa encarnação que nós estamos. Existe o paradigma materialista, ou seja, a gente isola o resto, foca nessa encarnação e praticamente pira por causa dos problemas, falta de dinheiro, doença, perda de ente querido, perda do emprego. Ou a gente enxerga a vida do ponto de vista do espírito imortal, que é o paradigma da imortalidade. E aí tudo que acontece na encarnação é mero recurso pedagógico de um Deus que quer nos educar e nos ensinar o caminho. Vamos dar uma olhada nesse texto juntos. Vou destacar. Primeiro ponto. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura ou da imortalidade proporciona inabalável fé no porvir. Então, quanto mais clara a nossa ideia, a nossa noção de imortalidade, mais inabalável se torna a nossa fé. E aqui nós nos lembramos das palavras do próprio Allan Kardec, no capítulo 19 dessa mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar que fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face, cara a cara, olho no olho, a razão, o raciocínio, a lógica, em todas as épocas da humanidade, que a fé cega não era daquele século, porque está escrito desse século, mas é o século XIX, nós já estamos no 21. Então, se a fé cega não era do século XIX, querido, ela não pode ser do século XXI. Então, Kardec está nos dando uma condição.
A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona fé inabalável no porvir. Então, quanto mais eu estudo a imortalidade da alma, quanto mais eu entendo que a alma é imortal e em que condições essa imortalidade transcorre, mais inabalável se torna a minha fé. Qual a consequência disso? Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Opa! Então, esse processo de instrução sobre a imortalidade da alma vai mudar não só a mim e a você, mas vai mudar a sociedade. De que forma? Vamos estudar. Porque muda completamente o ponto de vista ou o paradigma sob o qual encaram eles a vida terrena. O que é a vida terrena? A encarnação que nós estamos enfrentando. Ele vai nos dar o primeiro paradigma agora, o paradigma da imortalidade. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, ou seja, é infinita, e por que ele está falando que se coloca pelo pensamento? Você precisa estar encarnado, mas pensando como um espírito imortal. Você não pode provocar o seu retorno ao mundo espírita ou ao plano espiritual, porque aí é suicídio, você vai arrumar problema para a cabeça. Então é pelo pensamento. O que significa isso? Eu estou encarnado, aprendendo a pensar como espírito imortal. Para quem já consegue fazer isso, a vida corpórea se torna simples passagem breve estada num país ingrato. Eu gosto muito dessa metáfora. Imagina que você vai para um país ingrato. O que é um país ingrato? É um país difícil, onde o idioma é complicado, a alimentação é muito diferente do que você está acostumado, o clima é muito diferente. Por exemplo, o Brasil é um país predominante quente. Você vai para um país lá onde vários graus abaixo de zero, você tem dificuldade para tudo, para dormir, para tomar banho, você não está acostumado com tanta roupa, a alimentação é difícil. É um país ingrato, é um país difícil. O idioma às vezes é muito complicado, mas olha lá, breve estada num país ingrato. Então você se sustenta emocionalmente pensando o quê? É rápido, é breve, eu vou voltar para casa. Onde que é a nossa casa? No plano espiritual. Então a gente começa a ver a encarnação como um momento, como uma passagem. E se a encarnação é um momento ou uma passagem, tudo o que acontece dentro da encarnação é menor do que o momento. Já não é mais um problema. É um recurso pedagógico de um grande educador que é Deus. E ele prossegue. Eu vou destacar o texto. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Ou seja, eu enfrento a vida de uma forma tão mais equilibrada que quando eu retorno ao plano espiritual, minha consciência estará cada vez mais em paz. Porque apesar de todas as dificuldades, Deus permita e nos ajude através dos bons espíritos que a gente saia dessa encarnação melhor do que quando chegou. Então percebam que quando nós lidamos com desonestidade, a nossa honestidade está sendo testada. Não se preocupe com o desonesto, a justiça de Deus vai corrigi-lo. Preocupe-se em continuar honesto frente aos desonestos. Preocupe-se em continuar paciente entre os perturbados. Preocupe-se em continuar bondoso entre os egoístas. Cada vez que a gente passa por uma situação dessa, alguma característica nossa está sendo provada. Então, se nós quisermos voltar para um estado melhor, plano espiritual, onde já não há dor física, onde já não há mais as vicissitudes do corpo, com a consciência cada vez mais em paz, mantenhamos-nos firmes nos nossos valores frente a essas provações que nós estamos enfrentando. Eu acho que a mais fácil de entender é a honestidade. Continue honesto frente aos desonestos. Continue fazendo o certo frente a todo mundo que não faz certo. Continue fazendo o seu trabalho dignamente frente àqueles que querem o emprego, mas não querem o serviço. E Kardec prossegue, ó. A morte nada mais restará de aterradora. Isso aqui é extraordinário, sabe por quê? Porque eu não vi ainda.
confesso que não vi nenhuma doutrina que tenha ensinado a morte como uma libertação. Sempre se trabalhou o conceito de morte como sendo uma desgraça, sempre caveira, aquela caveira com uma capa preta e uma foice na mão, que alguns dizem que é a dona foice, corpo em decomposição, gente machucada, gente chorando em velório. Eu não vi, até agora, nenhum pensamento moral, filosofia, ciência, religião, enfim, chame como você quiser, ensinar a morte como uma libertação. Então, se você entende a imortalidade, o que acontece? A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada. Me ajuda agora. O que é porta para o nada? É a tese materialista. Os materialistas do tempo de Allan Kardec acreditavam que nós éramos só matéria. E sendo só matéria, morreu, acabou. Não sobra nada nem para ir para o céu, para o inferno, para a colônia, para o umbral, onde quer que você acredite. Plano espiritual, mundo espírita, enfim, chame como você quiser. Então olha como que a gente precisa entender as palavras de Kardec. Porta para o nada é a tese materialista, ou seja, morreu, acabou. Aí dá desespero, porque a pessoa que foi antes de mim, embora, entre aspas, que morreu antes de mim, para a tese materialista, ela deixou de existir. Para nós espíritas, não. Ela apenas não tem o corpo. Continua a mesma pessoa, porque é um fator importantíssimo, a chamada conservação ou preservação da individualidade. Não perde nenhuma das suas características. Não há retrogradação. Texto extraordinário de Allan Kardec, na Revista Espírita, o princípio da não retrogradação da alma. Mas vamos seguindo. E torna-se a porta que dá para libertação, ou seja, você já não tem mais que carregar um corpo, sofrer com o corpo, quando ele não está bem, comeu demais, comeu de menos, está doente, não dormiu direito, pela qual entra o exilado. O que é o exilado? Aquele que estava encarnado. Ele trabalha a encarnação como um exílio, porque você se separa daqueles que você ama. Numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Então esse é o paradigma da imortalidade. Aquele que encara a vida do ponto de vista da imortalidade, ou seja, eu estou encarnado, aprendendo a pensar como espírito imortal, se acalma. Não existe cura maior para um problema chamado ansiedade. Porque se eu sou imortal e a lei de Deus me ensina e não me pune, por que a gente é tão desesperado ainda? A minha orelha está sendo puxada agora. E de tanto que eu falo isso e tantas vezes que eu já fiz essa palestra e tenho dificuldade para alterar a minha conduta, o que não deve ser diferente da maioria dos amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Então olha que interessante. A gente sabe que é imortal, mas não vive como imortal. E agora Kardec vai trazer para a gente o segundo paradigma, ou o segundo ponto de vista pelo qual a gente pode encarar a vida física ou encarnação. Vamos lá? Pelo simples fato de duvidar da vida futura. Ou seja, você sabe, mas não entende bem. Ou então você fica na dúvida, será que é imortal mesmo? O homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Interessante lembrar que Allan Kardec desenvolveu esse raciocínio lá no livro Céu e Inferno. Se você duvida da vida futura, você dá tudo para a vida presente, porque se não tem perspectiva para frente, você se agarra no que você tem. O que você tem? A vida presente, a encarnação. E ele prossegue, eu vou destacar o texto para trazer para vocês. Deixa eu só virar aqui para ficar legível para todo mundo. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Ou seja, se você não acredita na imortalidade da alma, você agarra a encarnação e busca todos os meios de ser feliz durante a encarnação. E ele prossegue, vou destacar o texto. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. Ou seja, aquela visão limitada que infelizmente vai só do berço ao túmulo e a gente se agarra nisso. Então,
Kardec também vai discutir isso aqui no livro O Céu e o Inferno. O materialismo, ou seja, a crença de que não existe nada que não seja matéria, ou seja, que nós não temos nada que não seja matéria, acaba aflorando o egoísmo. Por que eu vou ajudar os outros se a minha vida é limitada? Veja, limitada na cabeça ou no pensamento, nas ideias do materialista. Não vamos confundir as realidades. E talvez nós ainda tragamos em nós mesmos, meus queridos amigos, comportamentos materialistas, ou pelo menos resquícios dele, porque como o materialista acredita que não sobra nada e a gente não tem garantia nenhuma de que a gente vai acordar vivo amanhã, mesmo que você se alimente bem, faça atividade física, vá ao médico, faça todos os seus check-ups, você não tem garantia nenhuma de que você vai estar vivo semana que vem. Então, olha a cabeça de um materialista. Se tudo pode acabar a qualquer momento e não sobra nada, o que ele pensa? E talvez nós já tenhamos dito isso. Eu preciso aproveitar a vida. A vida é curta. Não. A encarnação é curta. A vida é eterna. Olha como que a doutrina espírita muda o paradigma, né? A vida não é curta. E não dá para dizer que a encarnação é curta, gente, porque 70, 75, usando como parâmetro a expectativa de vida do Brasil hoje. 70, 75, 80 anos é tempo pra caramba pra gente aprender. O problema é que a gente desvia do aprendizado e vai atrás daquilo que a matéria nos solicita, que daria outro bate-papo extraordinário também. A gente vive muito mais para satisfação dos sentidos físicos do que para um processo de apaziguamento da consciência. Por isso que a matéria sobrepuja o espírito, no caso do espírito imperfeito, lá no item 101, de O Livro dos Espíritos, no começo da escala espírita. Essa é uma das maneiras de interpretar aquele texto. Então, Kardec complementa esse raciocínio, aprofunda esse raciocínio lá no Céu e Inferno. Ou seja, se eu não tenho certeza se eu sou imortal realmente, então eu vou dar tudo para essa encarnação. E, em geral, o que a gente faz nesse caso? A gente não pensa em quem a gente está prejudicando para poder atingir os nossos objetivos. E a gente quer ser o mais feliz possível agora, porque não tem certeza se vai continuar mesmo. Então veja que talvez esse raciocínio sirva para você como serve muito para mim. Talvez a gente tenha conhecimento da imortalidade, a gente sabe que é imortal, mas ainda vive como alguém que pode morrer a qualquer momento. Então entenda esse raciocínio. Nós temos conhecimento de mortalidade, mas não temos consciência de mortalidade. Consciência de imortalidade é o dia em que a certeza da imortalidade vai mudar a minha vida. Eu vou olhar para mim mesmo e falar, calma, tá tudo certo. Deus está tentando me ensinar alguma coisa. Deus está tentando me dar um recado através de Jesus, governador espiritual do planeta, da equipe extraordinária que ele traz consigo, e a maioria deu comunicação e deu instruções lá nas obras fundamentais do Espiritismo, até chegar no nosso anjo guardião, que é um espírito extraordinário, de segunda ordem, valiosíssimo, e a gente nem lembra de agradecê-lo. Um dia a gente vai entender que tudo que nós estamos passando, e pelo resquício de comportamento materialista, nós ainda estamos nos descabelando, ainda está deixando a gente doido, um dia a gente vai rir disso. Não é rir no sentido de desprezo, é rir no sentido de, meu Deus, eu acabei com a minha saúde, por causa de uma prova que eu mesmo pedi ou eu mesmo aceitei. Então vejam que a imortalidade da alma é um, entre aspas, né, metaforicamente, é um remédio para um mal moderno chamado ansiedade. Talvez ajude a gente a curar também a depressão e tantos outros problemas que o resquício do materialismo no nosso comportamento, veja, não é conceitual, a gente sabe que é imortal, é comportamental. A gente sabe que é imortal, mas vive como alguém que pode morrer a qualquer momento e não dá tempo de fazer isso, de fazer aquilo, então a gente acelera. Enquanto a imortalidade da alma nos ensina o quê? Calma, faz bem feito. O que não der tempo de fazer nessa encarnação, você tem a imortalidade para fazer. Desde que a gente não confunda com aquele pensamento irresponsável que diz assim, na próxima encarnação eu resolvo. Não é isso que eu estou dizendo.
Deixar para a próxima encarnação é irresponsabilidade. Agora, se você tentou e não conseguiu, você tem a imortalidade, a eternidade para continuar tentando. Então, apazigua o coração e aprende com a vida. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser.